Oi. Hoje... Olá, Paula. Hoje... Milton. O nosso desafio é discutir essas categorias, esses conceitos, gênero, sexualidades, juventude, o que é isso? A ideia desse debate de hoje é que ele fosse o debate inicial do nosso ciclo. Só que, por conta dessa agenda e da gente ter atrasado uma semana e da agenda do nosso convidado já está acertada para a semana passada, a gente acabou invertendo um pouco. O livro que eu estava falando para vocês é esse aqui, Pensamento Feminista Negro, da Patrícia Hill Collins, e dentro do livro tem um capítulo que é Mames, Matriarcas e Outras Imagens de Controle, que ela vai trabalhar com uma representação em torno da imagem da mulher negra. A nossa brincadeira aqui, o desafio é pensar isso também relacionado a homens negros. Tem uma autora brasileira que até publicou um livro, fazendo uma leitura da Patrícia Hill Collins, que o título do livro é Imagens de Controle. Acho que é o Winnie Bueno, e eu não sei se tem um subtítulo, mas neste livro tem um capítulo só sobre o assunto, para a gente entender e discutir, tentar entender por que essas imagens se fixam tanto no imaginário. Eu estou aqui só mutando vocês, me desculpem, gente, Isso eu estou fazendo hoje, mas porque eu estou entendendo que tá todo mundo, a maior parte de vocês, se ambientando no Zoom. Tá aprendendo a mexer, tem botão aqui, tem botão ali. Como eu posso... Tem um cachorro latindo, espero que vocês estejam ouvindo. Como eu posso usar aqui todo o meu micropoder de deixar vocês mudos, eu estou aqui fazendo uso dele à exaustão. Um barulho surgiu, eu mudo. Pois bem, então hoje a ideia é falar desses conceitos. E aqui a gente vai falar desses conceitos exercitando as possibilidades da generosidade, de ouvir e de falar, de entender os tempos das pessoas. Nessa apresentação rápida a gente já viu, as pessoas estão em diferentes tempos, tem gente que discute, tem gente que não discute. Então é preciso esse momento da gente se ouvir e conseguir, não sei se criar consenso, não sei se a ideia é criar algum consenso, mas pelo menos ver diferentes perspectivas, entender, entrar em contato com diferentes perspectivas. Então hoje é um dia que vocês vão falar bastante também. E mais um desses testes das cobaias do Zoom, que são grupinhos que a gente vai... Eu já fiz um teste inicial e não deu certo, não deu muito certo, mas a gente vai fazer de novo. Não vou desistir. Em todo caso, antes de discutir as diferentes percepções para o que é gênero, o que é raça, o que é sexualidade, como é que essas coisas funcionam na sociedade, a gente vai falar um pouquinho sobre juventude, que é um debate difícil de fazer. Vocês, e aqui eu estou perguntando para todo mundo, as pessoas que estão e se compreendem jovens, as pessoas que não se compreendem jovens, vocês acham que fazem parte de uma geração? Vocês acreditam fazer parte de uma geração? Se vocês fazem parte de uma geração, que geração seria essa? Quem quiser abrir o microfone e falar, fique à vontade. Estou vendo aqui no chat a geração dos anos 90. Olá. Consigo aparecer? Conseguem me ouvir?
Ludmila, sim. Então, eu cheguei hoje também, estou um pouco perdida, mas confesso que esse primeiro fórum foi um dos que já me deram uma cutucada, assim, bastante intensa. Porque essa questão de geração, eu acredito que ela parte do ano de nascimento, né? Que a pessoa, o ano que a pessoa nasceu, já tem geração X, Y, Z, eu já não sei mais qual é o meu enquadramento em questão de idade, mas eu sou considerada nova, eu tenho 22 anos, e as pessoas costumam dizer que eu faço parte da juventude ainda, né? Dessa nova geração. Mas eu não me sinto parte da geração, assim, do hype da tecnologia, sabe? A geração que nasceu com computadores, celulares, não sei o quê, e essa geração que vem dominando toda a tecnologia. Eu, inclusive, estou com problemas para participar da reunião. Mandei um e-mail para o pessoal, gente, não consigo entrar. Mandei mensagem para as amigas que eu conheço, gente, me socorre aqui que eu estou sem áudio. E, assim, é algo muito estranho, porque eu tenho idade para participar dessa geração tecnológica, né? Não tem uma grande diferença de idade dessa geração X, Y, Z, ou sei lá o quê. Mas parece que eu acho que até por uma questão social e racial, eu mantive um distanciamento dessa tecnologia até um certo ponto, né? O que as pessoas falam hoje que as crianças já nascem com celular. Então, na minha geração, eu nasci, o celular já existia, mas na minha família não tinha celular. Então, assim, quando eu fui ter um celular, eu já era adolescente e minha mãe ainda fala até hoje que eu sempre fui a pessoa com o celular mais moderno da casa. Então, assim, eu era a mais nova e a mais tecnológica dentre os meus familiares, mas ainda assim eu não conseguia acompanhar essa geração ultra tecnológica. Então, quando eu me questiono dessa questão de geração, eu me pergunto em que a gente se baseia. Porque o ano, basicamente, não vai conseguir ser um molde perfeito para todo mundo. Aí joguei essa problemática aí, professora. Bora resolver que eu estou perdida nas gerações. É ótimo essa pergunta, esse questionamento, porque algumas experiências elas vão dar conta, por conta dessa coisa temporal, porque você viu ou não viu certas coisas, né? Aí você tem uma memória, uma lembrança. Hoje, com todas esses registros do passado, a gente, às vezes, isso não é uma coisa tão determinante, mas ainda assim, talvez conhecer algo por ter vivido aquele tempo, ou conhecer porque eu vi um vídeo, eu estudei sobre, é algo diferente. Por exemplo, eu tenho uma questão muito viva para mim, especialmente recentemente, incrível, essa questão de ter vivenciado ou não, porque eu estudei sobre o governo Fernando Henrique Cardoso e tudo que ele produziu na educação e tal. Só que eu nunca tinha feito uma conexão sobre a minha família naquele momento. E eu vivi essa experiência. Foi muito recentemente que eu comecei a pensar, falei assim, de fato, meu pai perdeu o emprego nesse período. E não só perdeu o emprego, ele perdeu o emprego e não conseguiu outro emprego. E aí eu comecei a conectar a minha experiência vivida, familiar, com aquilo que eu tinha lido de precarização, terceirização, todas essas coisas que na universidade apareceram como teoria. Então, a gente vai conectando. Então, eu acho que ter vivenciado é algo significativo, mesmo que a gente estude sobre a questão. Então, tem esse lado, né, de uma experiência que a gente vive que marca. A galera que cresceu assistindo TV Globinho tem história para contar. Que cresceu assistindo show da Xuxa tem a sua história para contar. Talvez seja isso que marque as gerações, as experiências que você teve a partir desse período, desse momento em que você nasce e cresce. Não sei. Alguém mais quer falar? Eu tô vendo vocês só nas letras, né? M, N, Z, tem um monte de letra aí que eu quero que alguém me explique. Pode falar, quem começou, eu não consegui me ouvir. Oi, gente, boa tarde. É que eu tô sem câmera, eu tô sem webcam no momento. Mas, enfim,
Uma coisa que você falou aí sobre a questão da marcação das gerações, que eu percebi junto ao meu ex-namorado, que é uma coisa cultural. A gente se deixa levar pelas coisas que a gente gosta e, tipo, isso, de certa forma, acaba criando laços com pessoas que gostavam daquelas mesmas coisas. Por exemplo, você falou da questão da TV Globinho. Muitas pessoas que assistiam TV Globinho provavelmente vão lembrar do dia do 11 de setembro, ou tipo, pessoas que são da Xuxa vão lembrar de um álbum específico. E eu acho que isso também serve como um marcador para identificar essa questão da geração também. Posso falar? Criar uma identidade compartilhada. Pode falar, Lana. Então, para muitos aqui, né, que cresceram assistindo Rebelde, Malhação, e nas suas diferentes edições, né, tinha uma coisa que era muito característica, que era uma mesma forma de se apresentar uma juventude, como se esse tipo fosse a única forma de ser jovem. Então, a gente que passou por esse processo, né, de alfabetização, de educação mesmo, a partir desses programas, e que pouco nos víamos, era muito e éramos crianças, né, na época, então, sem repertório para entender algumas coisas. E aí a gente assiste a chegada de celulares, computadores e, ao mesmo tempo, uma demarcação muito clara, né, de que quem podia ter aqueles objetos em determinada época. Então, o que é muito marcante para mim nesse período é isso, né, dos primeiros celulares e de quem que podia ter os primeiros celulares, quem era que tinha, como eram essas pessoas. É verdade. Eu aqui na sala tem uma grande amiga que foi colega do ensino médio. Eu estou vendo ela aqui, não sei se vocês estão vendo. Cada um vê uma tela diferente. Eu estou vendo ela aqui, a Fabiana. Essa coisa da tecnologia, eu lembro muito, muito detidamente que a primeira vez que eu vi um computador na vida foi no ensino médio, na minha escola. Que na época era o Cefet, hoje se chama IFBA. A Fabiana estudava na mesma escola, a gente não se conhecia nesse momento, nesse período. Mas, sem dúvida, marca a sua trajetória. Imagina, o computador é um ente externo, exterior. É algo que as pessoas falam e você nunca viu. Então, eu vi, toquei, usei a primeira vez quando eu tinha 15, 16 anos. Sem dúvida, isso é algo relevante. Matheus levantou... Eu estou aqui controlando 3 telas. Eu vi que alguém levantou a mão. Eu não sei se o Matheus está fazendo um teste ou se o Matheus quer falar. Não, eu quero falar. Eu vou tentar jogar aqui o que está na minha cabeça. Primeiro, eu não sei se o áudio está funcionando direito, se a minha internet está mandando as coisas certinhas aí. Tá muito bom para mim, Matheus. Tá funcionando. Eu tô te ouvindo muito bem. Eu quero falar... O que eu quero falar é que, por exemplo, assim, na minha infância, eu nasci em 97, a maioria das pessoas elas cresceram assistindo Rebelde. Né? Eu não assisti Rebelde, por exemplo, porque na minha casa não tinha antena para pegar o que é SBT, eu acho que passava no SBT. Só fui conhecer Rebelde bem depois, assim, quando colocou uma parabólica. E foi na época que eu comecei a ter acesso ao quê? A MTV, almoçava assistindo acesso a MTV, ou escutava música no TVZ.
O que eu quero dizer é que, como a professora falou agora, realmente tem esse lance do que está disponível para a gente. Eu só fui ter um computador, né, apesar de ter nascido nessa era tecnológica, eu só fui ter um computador que acho que eu tinha nos 13 anos. E o que eu tive de acesso à tecnologia antes era o computador que tinha no trabalho da minha mãe. Né? E ainda assim, ai Deus, era um computador tão antigo, mas tão antigo, era disquete. Né? Quer dizer, eu acho que as experiências que a gente tem nessa geração, elas moldam, né, o indivíduo. Por exemplo, eu tive acesso ao acesso MTV, né, onde eu escutava música internacional e tal, TVZ, que eu tive acesso a isso também. Eu acompanhei o lançamento de Crazy in Love da Beyoncé, né? Agora, há pessoas que não tiveram esse acesso que eu tive. E elas foram para outros gêneros musicais, né? Elas não pegaram a música internacional, ficaram na nacional, que é o que tinha, que é o que é acessível para elas naquele momento. O que eu quero compartilhar é isso. Eu não sei se o que eu consegui falar tá compatível com o que está na minha cabeça, se eu expressei da forma certa. Não sei. A gente Falar desse prolongamento de 15 dias é como o Caio falou, realmente vai ser muito tempo até... A comunicação, Matheus, ela é sempre esse processo de a gente falar, de se expressar, o outro ouvir. Então, fique tranquilo com isso, sempre fale o que tiver na sua cabeça, que a gente vai ouvir, escutar e decodificar também a partir do que está na nossa, é sempre esse encontro. Agora, você fala de algo, e aí eu continuo naquele caminho que eu estava, de que tem um aspecto do que a gente está falando aqui, pensando em termos de geração, que é conhecer algo, assim, internet. A gente não está falando de ter ou não ter condições de acessar a internet, é entender que a internet existe. Isso, sem dúvida, é uma experiência que marca em termos de geração. Existem essas duas coisas diferentes. Eu falei do computador, que a Alana falou assim, eu só tive celular aos 13, eu agora não consigo remontar a sua fala, Alana. Não fui eu, não. Foi outra pessoa que disse. Eu disse que o que é marcante para mim era quem podia ter um celular na época e quem não podia. Isso. E de como que a gente ansiava por isso, né? Como que eu ansiava por aquilo. Nossa, de última geração, sabe? Super tecnológico. E, enfim. Isso mostrava, né? Demarcava muito claramente as classes, né? Isso. A minha provocação é para a gente pensar, existe uma experiência que a gente consiga dizer que marca uma geração, independente dessas outras questões de raça, de gênero, de classe? Existe uma experiência que é total? Essa é uma coisa que a gente pode ficar. Eu vou pra gente. Vocês estão conseguindo ver essa tela num tamanho razoável? Para mim eu tô com 3 telas picotadas aqui. E eu não tô nem conseguindo ver o chat. Espera aí, deixa eu tentar abrir o chat numa 4ª tela. Gente, vocês estão mas essa geração Restart, ela foi muito rápida. Durou 1 mês e meio e acabou. A geração Rebelde, eu acho que também. Vocês estão aí com a geração Rebelde, assim. Eu acho que foi porque veio mais ou menos na mesma época e aí pegou todo mundo. Mas Restart, assim, foi uma coisa que era, assim, toda a geração Restart, porque eu acompanhei, assim, o começo, o auge e o fim do Restart. Assim, eu era praticamente fã, eu só faltava... Mas, a gente fala de geração, que o negócio surgiu hoje e amanhã já desapareceu. Não sei. É isso, né? O Restart... O Restart, eu também vi o Restart crescer, gente. Eu vi o Restart nascer.
Restart, Justin Mas Bieber. foi uma estrela cadente. Foi um cometa. Cresceu e morreu no mesmo dia. Mas é isso que eu falei, Diza. Tipo, isso, de certa forma, tipo, eu não sei, parece que Gente, os anos Ray-Ban, estão aquele tão Ray-Ban colorido. rápidos que, às vezes, algumas coisas assim singelas, como um programa de televisão, acaba marcando uma geração para uns e para outros fica assim uma coisa, sabe, desconhecida. É capaz de você perguntar hoje para uma criança o que é Dragon Ball Z e ela não saber responder. Isso, na minha época, não existia. Uhum. Eu achei ótimo o Tito, que tá aí dizendo assim, olha, na minha época eu sou da geração do Banheira do Gugu, do Domingo da Tarde, só sequelas, que assim não tem. O apelo para a infância era uma infância muito adulta, eu também sou dessa geração. Ai, da Banheira do Gugu. Vocês que são mais jovens nunca viveram isso. Eu acho que essa geração... Pode falar. Acho que essa geração Millennium também é muito caracterizada pela Disney, né? A gente citou umas 5 coisas aqui da Disney. E também nos exemplos tinham várias séries da Disney. Mas não que a gente tinha acesso à Disney. Eu, pelo menos, não tinha. Eu só fui conhecer High School Musical ou As Visões da Raven, que seria a série que eu teria escolhido, porque elas passavam na TV aberta, né? Eu só fui assistir essas coisas assim muitos anos depois. Eu acho que... acesso pra Disney na Globo, quando passava na Globo, no SBT. Eu acho que essas coisas que a gente tem conversado aqui, elas marcam a gente tanto para bem, tanto para mal. Para bem no sentido de ser uma nostalgia, né? De nossa, como que a gente assistia isso na TV Globinho, de manhã cedo, no teatro, enfim. E para o mal, por ser personagens ou que a gente queria ser, mas não podia se tornar, né? E para mal também no sentido do que essas coisas nos apresentavam, né? No sentido de consumo mesmo, de tênis, mochila, revista, horóscopo, enfim. Então, eu acho que as lembranças tem essas duas faces, né? As duas faces da moeda, no sentido de marcar para bem. Verdade. Essa representação que vocês estão vendo, eu não sei se vocês conseguem ler o que está escrito, e é algo que circula muito nas redes. Eu peguei um exemplo, está aqui assinado Grupo SA, mas a informação ela vai se repetindo, que na verdade é uma avaliação que tenta pensar a geração e inferir ou contestar comportamento. A gente não tinha feito essa chave ainda aqui. O que o fato de você ter assistido Banheira do Gugu, Show da Xuxa, acompanhado a banda Restart, tem como efeito no comportamento. Ou conhecer celular, já nascer mexendo no computador, o que é que isso interfere? E aí tem uma ciência comportamental que vai tentar dar conta de como é que isso opera. Dessas gerações, 4 estão aqui colocadas, né? A geração Z, essa que está sendo chamada Millennials, em vários espaços é chamada de geração Y, que é uma sequência, X, Y e Z. Millennials é um termo muito usado nos Estados Unidos para descrever uma geração. Lá isso é muito significativo, tem interferência na política, em quem os millennials votam ou vão votar. Aqui a gente usa mais quando usa o termo Y, né? A geração X e os baby boomers, que são as pessoas, e aí tem as faixas etárias. O interessante dessa representação é o que aparece na segunda parte, que é essa inferência em relação ao comportamento. O que que marcaria essa geração Y e Z? São pessoas que precisam de mais dinheiro do que precisam mais do que a remuneração. Elas não sentem valorizadas apenas pelo dinheiro. Elas querem mais do que isso. A grande pergunta é se isso realmente corresponde. Se esse conjunto de inferências em relação ao comportamento é uma geração que dispensa a formalidade.
Mas, ao mesmo tempo, muito do que se escreve sobre essa geração, especialmente a Z, diz que é uma geração muito conservadora. Obviamente, essa ideia de que são familiarizados com a internet, com o mundo digital. Contudo, quando a gente está pensando essas questões em relação à geração, o que vocês apresentaram como argumento vai aparecer sempre. Que essa visão generalizante, ela omite várias vivências de classe, de gênero e de raça. O que isso implica dizer que essa geração Y ou a Z, eu faço parte de nenhuma. A Y é o que a gente está chamando aqui de millennial. Eu não vou confessar qual a geração que eu faço parte, não, gente. Mas essa Y ou a Z é a ideia de que são pessoas familiarizadas com a internet e com o mundo digital. Se eu pressuponho que isso é verdade para a geração, gente, a Adrísia está achando... Você está falando de você ou de mim, Adrísia? Depois eu quero saber. De nós. Essa geração, a Y, a Z, pressupor que são pessoas familiarizadas com a internet, com o mundo digital, retira experiências múltiplas. Então, a Ludmila, que foi a primeira a falar dessas questões, ela estaria então de fora, porque é alguém que diz, eu até, se for me comparar à minha família, de fato eu conheço mais. Mas se eu for comparar com a minha geração, o que as pessoas dizem que é a minha geração, eu me sinto conhecendo muito pouco. Então, é todo esse conjunto de coisas que envolve mais do que uma geração supostamente construída com base nessa questão de uma faixa etária, que interfere quando a gente pensa sobre juventude. E aí, eu acho que o próprio é sempre pensar o plural, né? Juventudes. Eu trouxe aqui algumas imagens que podem se contrapor a esse discurso da geração, especialmente quando se fala dessa geração Z, que é os novinhos e as novinhas, que é a geração neném. Quem já ouviu falar da geração neném aqui? Posso falar? Pode, porque teve gente que respondeu até prova sobre o assunto. Pode falar, Graciela. Assim, eu já ouvi muito falar, né, sobre essa geração neném. Tem muitos questionamentos, né? Eu vejo também, como eu sou professora, desculpa, né, não me apresentei. Eu sou professora de rede estadual, da periferia, né, lá de Paudalina. Então, eu acho que isso é uma questão muito complexa. Quais são esses jovens que nem estudam e nem trabalham? Né? Quais são esses jovens? Porque os meus jovens, eu digo os meus jovens porque são os meus alunos. Então, os jovens que eu conheço estudam e muitas vezes largam os estudos para trabalhar. Aí tem outra questão também. Por exemplo, meu pai, ele começou a trabalhar com 7 anos de idade, na roça, ajudando o pai dele na roça e vendendo coisas na feira, etc., junto com os irmãos. Então, eu vejo que isso é da geração dele, a geração mais antiga, de que as pessoas começavam a trabalhar cedo porque tinham que ajudar dentro de casa. Hoje, eu vejo que existe uma maior valorização do estudo, que antes não tinha, ou pelo menos é o que tentam passar, né? Que hoje não, tem que estudar, tem que levar o estudo adiante e deixa para trabalhar depois. Só que quando tem essa questão da geração neném, né? Eu já dei aula em escola particular também. E aí, esses meninos da escola particular, sim, eu percebo que são neném. Por quê? Porque os pais, eles pagam, pelo menos na escola que eu dei aula, né? E tem a facilidade do estudo, os pais
pagam para eles estudarem, eles estão ali, não se importam, não estão nem aí, fazem o que querem, bagunçam, então não estão aí para estudar e nem tem a necessidade de estudar ou de trabalhar. Então eles também não trabalham. E aí só quer saber de farra o tempo todo. Então tem essa questão, né, da questão social, né, dessa complexidade da questão racial ou da questão social. Quais são esses meninos, essas meninas que não trabalham e nem estudam e que antes as pessoas tinham necessidade de trabalhar desde o início, desde cedo, e que hoje as coisas também estão muito mais difíceis de se conseguir. Né? Eu não sei se eu consigo me expressar direito, porque os pensamentos aqui são muito rápidos, mas é mais ou menos isso. Alguém conseguiu compreender? Eu consegui, e você está colocando uma questão que é muito importante, né? Quais experiências esse discurso homogeneizante sobre a juventude esconde, né? Inclusive para a gente pensar o que é esse jovem que não estuda e não trabalha. Se a gente entende que isso aqui que nós vimos, essa imagem anterior, esta aqui é o padrão, né, que pessoas que já nascem mexendo na tecnologia, que apostam na informalidade, são multimídia, eles têm diversas habilidades e conseguem desempenhar essas habilidades ao mesmo tempo, pensam em emprego mais do que um salário, querem uma realização pessoal, e aí a gente se depara com um percentual de jovens que hoje não está nem estudando, nem trabalhando, a gente parte para esse discurso, entendendo esse discurso, pode partir para uma análise do que está aqui representado nessas charges, que é algo muito violento, né? Que mostra o jovem que escolhe e diz, não quero nem estudar, não quero nem trabalhar, não sei nem quem eu sou, estou aqui. E a gente não leva em consideração questões que estão relacionadas à configuração social. A gente entende a partir do indivíduo. Se tem uma geração que está tão conectada, está tão cheia de possibilidades, por que essas pessoas estão aí? Sem conseguir produzir e construir nada. Cleidiane levantou a mão, tem um aviso aqui para mim. Foi antes de Alana. Cleidiane. Catiane, foi eu. Catiane. Não, tem uma mão aqui levantada que é aqui de Cleidiane Vitória. Sou eu. Pronto. Tá me ouvindo? Sim. É que eu tô sem câmera. Pronto, eu sou Cleidiane Vitória, né? Eu não vou me apresentar não, só para ser sucinto. Estava aqui agora dessa relação nem aí. Não tem a ver com o conceito de trabalho na sociedade, não, porque acho que trabalhar na sociedade brasileira significa eu ter que cantar, ir para um lugar e trabalhar manualmente. Né? Eu sou professora, já cansei de ouvir falar que eu não trabalho porque eu passo o dia sentada olhando crianças, entendeu? E eu fico enfim, gerações, ou quem é que diz alguma coisa. E foi até um dos motivos que eu resolvi me no ciclo né, sobre relações raciais, de gênero e classe, porque eu me interesso muito pela discussão de classe e me interesso muito até mesmo por essa discussão de geração e de cultura, né? Que a cultura ela é bem dinâmica e ela aceita todas as gerações. E são as gerações que aceitam uma a outra. A cabeça rodou aqui real. Então, uma questão de construção social. Entendemos, Claudiana. O seu som não está tão bom, mas eu acho que deu para entender a sua fala, assim. Catiane. Estão me ouvindo? Sim. Tá ouvindo? Tá dando para ouvir direitinho? Estou ouvindo, sim. Pronto. É rápido, você é rápida também.
algumas pessoas já me conhecem, sou Gatiane, mas eu não vou evitar apresentações para a gente ser mais rápido. Eu acho que, às vezes, essas pessoas que nem querem trabalhar, nem estudar, não sabem nem o que são, às vezes são as pessoas que encontram as coisas muito fáceis. Eu vejo isso muito ao longo da minha vida, né, que eu não sou tão jovem quanto a maioria aí, eu sou mais velha, eu vejo que quem acha as coisas muito fáceis, às vezes fica nessa coisa de não querer nada, porque acha tudo muito fácil. E essa coisa da possibilidade, as possibilidades, quando você pode escolher muito, você fica sem saber o que você quer. Antigamente as coisas já vinham mais prontas, eu não estou dizendo que isso é o certo, mas você vai ser isso, às vezes o pai e a mãe queriam que a pessoa fosse isso, aquilo, parecia que as coisas andavam mais fácil. Hoje, quando você pode escolher, você entra numa faculdade, conhece gente que já está na terceira faculdade, começa e larga, porque não sabe realmente o que é que quer ainda. Eu não sei, eu acho que está gerando uma ansiedade, uma dificuldade em descobrir qual o seu talento, qual a sua vocação, né? E esses que também estão aí parados, sem querer fazer nada, porque está achando tudo muito fácil, né? Tem a mesada para gastar, tem celular, tem internet, tudo pago, não precisa correr atrás. Aí, às vezes, fica no comodismo, digamos assim. Eu vejo muita gente nessa posição, muito jovem nessa posição. Sim. Alana, você queria falar? Você ainda deseja falar? Sim, vou falar rapidinho. Algo que você disse me lembrou também desse cenário, né, de expansão de startups lideradas por jovens, cada vez mais jovens, né? E do quanto que se dissemina o discurso, né, de que é só você querer que você consegue, que ainda vigora, e que é um discurso que acompanhou muitos de nós, né, nos nossos crescimentos. É só você querer que você consegue, é só você querer que você chega lá. E aí a gente, quando chega em determinada idade, vê que não é bem assim, né, que o caminho existe, mas existem barreiras para determinada parcela da população. Sim. Eu vou dialogar um pouquinho com vocês, mas de forma muito rápida, pensando na primeira questão que Cleidiane coloca, se essa questão do trabalho não é a percepção sobre o trabalho, o que é visto como trabalho produtivo ou não na sociedade, sem dúvida, tem esse aspecto. No quesito formal mesmo do que é considerado trabalho, esses jovens, eles estariam inseridos numa categoria que a gente chama de desalento. São pessoas que não trabalham formalmente, também não têm um trabalho formal, regular, e que também não procuram trabalho. E não procuram trabalho muitas vezes porque não tem nem condições financeiras de procurar trabalho. Procurar trabalho demanda recurso. A gente tem em Salvador, quem está aqui em Salvador, eu sei que algumas pessoas são de Salvador, outros conhecem, moram em outros estados. Salvador é uma cidade que já há algumas décadas saiu um pouquinho dessa condição e agora voltou, ganha como a cidade que mais tem pessoas ocupando formal e desempregados. É a capital do desemprego, inclusive chama Salvador dessa forma. E aqui, quem convive na cidade, na periferia da cidade, conhece várias designações diferenciadas para se relacionar com a ideia do emprego. Tem o bico, tem o trabalho da venda, você vende na porta, você vende... Isso quer dizer que as pessoas elas encontram alternativas e estratégias para sobreviver. O bico, sem dúvida, esse jovem que está enquadrado nessa geração neném, porque ele não responde aos critérios do que é o trabalho, nem formal, nem informal, por IBGE ou para outras agências do governo, ele sobrevive. Ele faz bicos, ele encontra trabalhos, que às vezes é muito ocasional. Mas tem, sim, uma perspectiva do que é o trabalho que informa essa configuração da pessoa que faz o trabalho, esse trabalho, e que está dentro dessa categoria, né? Que não trabalha nem estuda. Eu não sei se mais alguém quer falar, eu queria avançar para a gente pensar
os desafios que estão colocados dentro dessa questão de pensar a geração de maneira homogeneizante e de entender, ao mesmo tempo, que dentro desse discurso homogeneizante existem diferentes experiências. Essas diferentes experiências apareceram aqui rapidamente na nossa fala. De pensar uma juventude, de pensar a classe média, de pensar como a classe média encara esse momento da vida, essa fase que a gente convenciona chamar de juventude, e como a juventude é vivenciada por diferentes grupos. Mas como é que a gente se move, então? A gente vai recusar a ideia, esse argumento de uma geração que dá conta de um conjunto de experiências? Não dá para recusar de todo. De fato, nascer numa sociedade em que a internet é algo do cotidiano faz diferença se você não nasce. É uma experiência global. Mas, dependendo do lugar que você ocupa nessa sociedade, do conjunto de características pessoais e familiares, você vai vivenciar uma experiência ou outra experiência. Como é que a gente encontra um meio termo dentro dessa dificuldade que é pensar juventude e as experiências juvenis? Vocês estão levantando a mão e eu estou achando ótimo. Cleidiane levantou de novo, eu acho, se estiver certa. E Marcelo, mas os dois... Não levantei não, Pro. Não levantei eu não. vou abaixar a sua mão. E o Marcelo levantou a mão. Consegue me ouvir? Sim. Eu queria fazer uma colocação. Na verdade, é bem uma retomada, né? Porque já foi dito. Fazendo assim, um contraponto, eu trabalho desde o começo do meu ensino médio. Agora não. Mas desde o começo do ensino médio que eu já trabalho. Quando eu terminei o ensino médio, eu passei acho que 2 anos sem trabalhar. 2 anos sem trabalhar não, 2 anos sem estudar. E nesse tempo eu estava já trabalhando, né? Quando entrei na UFBA, continuei trabalhando. E aí eu vejo que acontece assim, a forma que colocam a geração neném, para mim, é em questão de número, né? Tipo, muitas das pessoas do meu meio, assim, do meu grupo social, trabalham de forma informal, e talvez a colocação do grupo neném seja em números. Essas pessoas não estão categorizadas em pessoas trabalhando de forma formalmente. E aí a gente liga a televisão e a gente vê programas de TV falando sobre a gente precisar se atualizar e procurar mais formação, e sabendo que a formação inicial para a gente ela já é excludente, é muito difícil você conseguir terminar os seus estudos. Eu digo isso porque é muito difícil a gente conseguir conciliar o ensino médio ou qualquer outra etapa do estudo com o trabalho. Então, isso já é excludente. E quando você vai fazer, por exemplo, se formar em outras coisas, por exemplo, o curso do SENAC, eles são extremamente vagas pequenas, cursos caros, e as pessoas que precisam trabalhar para se manter, não tem condições de pagar esse curso, entende? E aí acaba indo para informalidade, aí não configuram como pessoas que estão trabalhando, e aí não tem condições de estudar, e aí acabam se configurando como pessoas que também não têm estudo, não está estudando. E isso configura a geração neném, diferente da geração das outras pessoas que têm condições de estudar, de trabalhar, e não tem essa ideia de preciso me manter e sobreviver. É isso. Verdade, Marcelo. E é isso, né? É quase uma geração dentro de uma geração. E no nosso caso brasileiro, a coisa é complexa o suficiente, porque se a gente for pensar, inclusive, para uma geração de uma juventude negra, a gente tem dados muito contrastantes. Se nos últimos 10 ou 15 anos a gente viu uma entrada de jovens negros na universidade sem precedentes, e de fato isso é verdade, nós vimos ao mesmo tempo um aumento sem precedentes de um extermínio, da morte violenta de jovens negros.
nós vimos também nascer essa geração que se convenciona chamar de neném, que são jovens que não estudam e nem trabalham. Qual é a experiência que é válida? Qual é a experiência real da juventude negra? Quando eu estou falando de juventude negra, que tipo de experiência é visibilizada e que tipo de experiência se torna invisível? Na maior parte das vezes, quando a gente fala de juventude negra agora, contemporaneamente, o que a gente está pensando é esse jovem negro que entrou na universidade. Entraram muitos. Muitos de vocês que estão aqui conversando conosco, inclusive, são essa geração. Fazem parte dessa geração. Só que como é que a gente convive com essa geração, entendendo que ela é legítima e é real, ao mesmo tempo que a gente entende que tem pessoas, jovens negros que estão morrendo. E morrendo aos montes. Morrendo aos montes para justificar usar o termo extermínio. Se a gente for acompanhar os Atlas da Violência, que é um documento que decodifica vários dados que estão aí espalhados pelas secretarias de segurança pública dos estados, a gente vai ver que o percentual de assassinato de jovens negros é algo assustador. É algo que tem o potencial de acabar com a geração. E se a gente vai conversar com famílias negras, a experiência de ter algum jovem negro na família que foi assassinado, que morreu por uma causa violenta, não é uma coisa que seja raro, é muito comum. A gente convive cotidianamente com isso. E a gente convive cotidianamente com jovens que, em face de um conjunto de políticas que foram desenvolvidas e que estão pensando em ingresso no ensino superior, não veem nem a conclusão do ensino médio como uma possibilidade. Como é que a gente constrói uma reflexão que consiga dar conta disso? Esse é o grande desafio que a gente vai ter aqui. De pensar essas múltiplas experiências, que são atravessadas por várias questões, que atingem a todos e a todas. Como é que a gente encontra esses lugares de similaridade, entendendo que a multiplicidade de experiência existe, e a gente precisa atentar para isso. Nesse sentido, eu vou convidar vocês para usar um paralelo que eu acho que é muito válido para essa questão. Quando eu estava pensando sobre esse assunto, para a gente discutir hoje, eu só me lembrava do Milton Santos. E eu falava assim, mas não tem nada a ver, gente. Ele está falando de globalização. Tem muito a ver porque ele está dizendo que algo que, teoricamente, ou que socialmente é visto como uma experiência generalizada, na verdade não é. E ele vai dar algumas saídas para a gente. Ele diz, por exemplo, e esse é um livro do Milton Santos que é um clássico. Convido todo mundo a ler esse clássico da geografia, mas que é um livro que conta muito sobre o Brasil, inclusive, por uma outra globalização. E o Milton Santos ele dá 3 perspectivas para pensar a globalização. E aí eu quero que a gente faça um paralelo para incluir a nossa reflexão sobre juventude a partir dessa perspectiva, dessas perspectivas. Ele diz que o discurso de globalização ele está sendo feito em 3 dimensões. Primeiro, numa dimensão da fábula. Me parece que a fábula é uma dimensão também muito presente no discurso que é feito sobre a juventude. O que é essa juventude X? É uma grande fábula. Essa fábula, ela é toda uma grande mentira? Não. Só que ela homogeneiza as experiências a partir de um lugar. E é um lugar de pensar o ser humano como consumidor. Se a gente voltar aqui naquela primeira imagem, muito do que se constrói em relação ao que essa geração
gira em torno da questão do consumo, de ser a partir do que eu consigo consumir. Então, essa perspectiva de pensar a fábula como algo que se dissemina, quando a gente fala em globalização, pelo menos eu, no ensino médio, quando a gente discutia muito globalização, existia essa imagem da globalização como algo que chegou para todo mundo e é inexorável, não tem como fugir a globalização, todo mundo está usando calça jeans e bebendo Coca-Cola, parecia que estava todo mundo vivendo a mesma experiência. Depois disso, foi final dos anos 90, começo dos anos, quando vocês estavam nascendo, alguns de vocês. Depois disso, a gente já teve várias experiências no mundo para entender que essa globalização é um grande mito mesmo. Não chega, não vai chegar. Tem partes que chegam e partes que nunca chegam. E as partes que chegam, muitas vezes, elas estão atreladas a uma lógica do consumo. A segunda dimensão que o Milton Santos trabalha é a dimensão de uma realidade vivenciada. E aí ele vai chamar a globalização como perversidade, porque ele vai procurar entender os efeitos que a globalização produzia na vida das pessoas. Demanda de trabalho, as questões de aprofundamento das desigualdades. E se a gente for pensar em termos geracional, também para pensar a juventude e a juventude contemporânea, o que a gente vai chegar é também a esse desenho de uma perversidade. É uma multiplicidade de experiências que esconde muito a perversidade que se produz, marginalizando e excluindo jovens desse construto. Se a gente liga a TV e Malhação, que é essa série que a gente viu hoje aqui, a gente só vai conseguir ver alguns e poucos reflexos de uma juventude. E Malhação mudou muito. Nesses 20 anos que existe, não sei quantos anos que existe, mudou muito. E pressionada pela própria juventude que não se via representada e pressionada por debates que a sociedade foi produzindo. Mas a realidade da perversidade é algo que a gente precisa ter em mente. O Milton Santos, ele tinha uma outra dimensão que para ele era muito importante, que era a dimensão que ele mais se debruçava, que é a necessidade de construir outra globalização, construir uma outra experiência. E é interessante porque o argumento do Milton Santos é que os mesmos elementos que permitiam a globalização se apresentar como uma perversidade, eles poderiam ser usados para produzir uma nova globalização. Nesse sentido, a minha questão, quando a gente vai fazer o paralelo para pensar a juventude e as juventudes, é que a própria juventude e as juventudes que com que a gente convive têm elementos para falar sobre si, de suas experiências, de suas demandas, daquilo que deseja, daquilo que pensa sobre o que é ser jovem e o que é a própria juventude. Então, a jornada aqui vai girar nessas três dimensões. Sempre tentando olhar de forma crítica a fábula, o mito que se constrói sobre a juventude, sobre as juventudes, que tenta homogeneizar as experiências, e a gente tem que recusar isso, encarando a perversidade, os processos de marginalização e de exclusão, que muitas vezes são escondidos porque a gente tem aí padrões de juventude que fazem parte de uma perspectiva cotidiana, de um discurso cotidiano do que é ser jovem e outros padrões que são excluídos. E aí, isso é que me motiva, inclusive, para pensar como é que o Ludmilla é uma jovem, não tem outra possibilidade para pensar.
se pensa como não sendo jovem. E aí se pensa não sendo jovem, por quê? Porque você não se enquadra em quê? Num padrão construído sobre o que é ser jovem. Então, a gente precisa pensar essa outra perspectiva sobre a juventude a partir de elementos que a própria juventude vem dando. Sobre o que interessa, sobre o que é importante, sobre a crítica que a juventude faz em relação à própria sociedade. Nesse sentido, há um grande desafio, eu acho que é um grande desafio, que é compreender e tentar navegar essas questões geracionais de forma a não negar nenhuma vivência da juventude, nem da juventude de classe média, nem da juventude da elite, nem da juventude periférica, pobre, negra, cis ou trans. Como é que a gente consegue abarcar essas diferentes experiências? E aí eu acho que é essa perspectiva dada pelo próprio Milton Santos, nesse livro, Por uma Alta Globalização, é uma das perspectivas mais ricas, mais caras, mais bonitas para a gente pensar como é que se constrói uma aprendizagem a partir da experiência. Ele diz, é preciso viver a existência, a própria existência, como algo unitário e verdadeiro, mas também como um paradoxo. É necessário obedecer para subsistir. A gente obedece a um conjunto de leis, padrões, regras e normas. Mas, ao mesmo tempo, é preciso resistir para poder pensar o futuro, senão a gente é aniquilado. Nesse sentido, e com base nesse paradoxo, a existência produz a sua própria pedagogia. A minha pergunta que fica para esse dia, para essa nossa reflexão, é qual é a pedagogia da juventude? A gente está interessado em aprender a partir dessa pedagogia da juventude, ou a gente continua ocupando uma posição em que nós achamos que a juventude ainda precisa aprender? O que é essa existência e essas múltiplas experiências têm para ensinar? Isso é que a gente vai tentar navegar ao longo desse curto período que a gente vai ficar aqui junto, nessa jornada do ciclo formativo. Falta pouquíssimo tempo para o nosso horário. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês antes de passar para os informes. Eu sempre trago essa passagem da Lélia Gonzalez, que eu gosto muito, mas eu fechei antes dela, vou voltar. O Graciele querendo acabar com a nossa vida, perguntando se existe grupo de WhatsApp. Eu estou fugindo de grupos de WhatsApp. Se vocês quiserem criar, fiquem à vontade para criar um grupo. Não sou contra o grupo. Sou totalmente a favor, quando eu não estou nele. Vocês acharam essa correlação daquilo? Eu não sei, né? Às vezes a gente viaja. Vocês estavam falando assim, não sei se vocês me entenderam. E eu fiquei assim, gente, tem tudo a ver. Eu só lembrava do Milton Santos. E dessa possibilidade da gente pensar sobre e com. E de entender que esse discurso que se faz sobre a juventude, essa geração Y, essa geração Z, é uma grande fábula. Que às vezes funciona, dependendo do que a gente está querendo produzir e refletir, até funciona. Mas na maioria das vezes não funciona, e não funciona por quê? Porque todo discurso hegemônico, ele tem lógicas que empregam relações de poder. Serve para algumas realidades, e serve normalmente para quem está na posição de dominação na sociedade. Se eu falo, a juventude, e não penso exatamente quem é que está corporeificado nessa designação,
Via de regra, o que vai ser visualizado é um jovem branco da elite. É isso que Malhação produz. Produzia. Gente, eu não assisto Malhação tem 20 anos, desde que nasceu. Então, eu fico fazendo a crítica aqui, vocês vão me dizer, não, Malhação tá ótima, tá lá todo mundo e tal, e eu vou ficar assim, Mas se a gente não corporifica, até quando a gente fala em juventude negra, se isso não toma um corpo, o que vai aparecer, via de regra, são experiências massificadoras. E se a gente está tratando de grupos marginalizados, e a população negra no Brasil sofre com processos diferenciados de subordinação, às vezes o que se destaca, na verdade, é a perspectiva da violência. Vocês já fizeram um teste de colocar jovem negro no Google? O que aparece? Aparece normalmente morto, assassinado. Gabriel? Oi, Pro. Diga. Eu já fiz esse esforço e as primeiras 3 coisas que apareceram quando eu procurei foi preso, morto e assassinado. Que é uma perspectiva por conta da lógica de marginalização, de subordinação, a que é submetida a população negra. Mas existe diversidade de experiências. E existe, dentro dessa diversidade de experiências, também vários interditos. Lá no Moodle tem um vídeo, que não vai dar tempo da gente assistir aqui hoje, muito interessante. Que aí responde aquilo que eu estou provocando a gente pensar. O que a juventude negra tem dito sobre si? Ela tem dito que ela quer dançar, ela quer rebolar, mas ela também quer falar sobre a violência. E que, inclusive, o fato de se divertir é um ato de resistência. Numa cidade como Salvador, é um ato de resistência mesmo. Porque se você conseguir sair para ir num baile, se você mora na periferia e quer ir no Pelourinho, você vai, luta e resistência para ir e para voltar. A ideia da cidade, da circulação da cidade, do pertencimento à cidade. Quem é que pertence? A cidade pertence a quem? Até com a chegada do metrô, né, e que algumas linhas de ônibus foram retiradas, isso dificultou para muita gente o acesso a determinados espaços, determinados horários. E quando a gente fala, né, de que Salvador é um polo cultural e tal, não se considera, por exemplo, os inúmeros sarais que existem aqui e do quanto os jovens, né, eles fazem poesia, produzem poesia, de que esses espaços também são espaços formativos. E você estava falando da Malhação, eu tenho assistido, né, essa Malhação, da diferença. E aí, quando eu vi o card, imediatamente veio na minha cabeça a imagem de que essa atriz negra é a diferença, né? Porque você tem 4 garotas brancas nesse card, tem outros personagens negros na novela, mas você tem 4 personagens principais brancas e uma negra. E, no caso, ela é a diferença ali, né? Desse pequeno grupo. É verdade. Viviane, em algum momento, levantou a mão, aí eu não sei se queria falar, se foi só um teste. Eu estou tentando pegar uma imagem aqui. Eu acho que é melhor eu entrar no grupo. Pode falar. Bem, na verdade, eu queria falar mesmo. Olha só, foram várias questões aí que me veio na cabeça, né? A imagem, né, primeiro, de me enxergar enquanto menina negra na infância e na juventude também, ainda sou jovem na adolescência, e me perceber dentro de um quadro totalmente complexo, né, que é esse processo de descoberta, e como o sistema ele coloca a gente no nosso lugar e diz até onde a gente deve ir. E aí você veio e trouxe a perspectiva de uma pesquisa, pesquisar jovens negros, né, no Google. E eu lembro que em toda a minha jornada, né, assim, antes de entrar para a faculdade, eu sempre busquei personalidades que eu me conseguisse me identificar dentro do meu quadro. E
eram poucas personalidades, não porque existem poucos que falam, estudam sobre o que me interessa, mas porque não tem visibilidade. E aí a gente traz para aquela questão do cenário que a gente tem dessa juventude. São múltiplas juventudes, mas o cenário que se coloca da juventude preguiçosa, da juventude que se coloca dentro desse contexto de não buscar estudar por uma acomodação, não por várias problemáticas sociais de raça, de gênero, né? Que impõe isso para ela, dificulta ainda mais essa visão que a sociedade tem. Então, o que chega para a maioria das pessoas é uma juventude que é visada, marginalizada, e uma outra juventude que é com um exemplo, que é aquele jovem branco em condições de estudar, de trabalhar dentro de uma empresa do pai, e isso é colocado como uma coisa naturalizada e colocado como objetivo de vida de todo mundo, de todo jovem. Quando se fala das condições do jovem preto, que desde cedo ele perde a subjetividade dele, ele perde a saúde mental dele para tentar sobreviver dentro de um contexto totalmente complexo, que é simplesmente chegar até a escola, para casa vivo, a gente vê que essas juventudes que é passada para a mídia, né, que é passada para a população da mídia, é totalmente equivocada, mas para a maioria da população, somente a população que reproduz, a população que sofre com isso, que mais sofre com isso, mas que reproduz essa colocação, ela também enxerga isso, porque é uma manobra midiática. Então, para chegar até a população, uma conscientização de que existe uma pluralidade de juventudes em vários contextos, a gente tem que aproximar ainda mais, né, que é o trabalho que está sendo feito aqui e em outros lugares também, a população das universidades, para levar projetos de intervenção, estar em contato com as comunidades, né? É um trabalho árduo, porque o sistema ele tenta o tempo todo nos destruir nos pequenos detalhes, né, na nossa saúde mental, se é que a gente tem. Enfim, eu não vou me prolongar, não, porque foram várias questões assim que me incomodam, né, que veio na minha mente, retrospectivas, que eu vivo e que eu já vivi, né? Mas é bem dentro dessa perspectiva mesmo de como é naturalizado uma só imagem. A gente aqui, dentro do nosso contexto multicultural, da nossa perspectiva social no Brasil, é só visto um lado, é só visto uma imagem idealista. E quando a gente entra em contato com a população para discutir ou para conscientizar, a gente entra em choque e mesmo assim a gente faz um processo tanto para a população e a gente também está em processo de desconstrução, né? De encontrar a nossa identidade, a nossa personalidade, de resgate de subjetividade. É verdade. E o que você fala, Viviane, de ser naturalizado só um lado, só uma perspectiva, é interessante, porque isso reforça um argumento que é parte do conjunto de reflexões contemporâneas das ciências humanas e das ciências sociais, que é qual é a voz que o subalternizado, que a subalternizada tem? Qual é a capacidade de falar? E reforçam o compromisso e a necessidade da gente encontrar espaços para que as pessoas falem, saindo de um pressuposto que é muito comum na academia, nas universidades, que você precisa explicar tudo para as pessoas e ainda traduzir o mundo. Vocês lembram que no começo eu falava dessa, que é recente, alguns anos, recente, eu já estou numa idade que 5 anos é uma coisa recente. Entendam como a vida funciona. Mas é recente a minha possibilidade de conectar uma experiência com algo que eu aprendi. Esses falam assim, mas como? Especialmente porque a minha relação na universidade é de uma universidade que ainda está no lugar de dizer, vocês não sabem nada, vocês vão aprender tudo. Você quer entender o que é terceirização? Aqui, ó, você vai aprender toda a teoria. Ainda que eu tivesse vivenciado na minha família um exemplo
clássico da substituição de um trabalho que era entendido como uma função fim, que passa a ser compreendido como uma função meio, que agora já é supérfluo e que você vai ser demitido para serem contratadas pessoas nessa condição de terceirizados. Estava desconectado. Então, a universidade, né, esse espaço da academia, muitas vezes produz um discurso que é um discurso cheio de abstrações e com dificuldade das pessoas compreenderem, não porque elas não sabem sobre o mundo, mas porque não nos interessa perguntar a elas o que elas sabem. Porque a gente já pressupõe que elas não têm voz. E se elas têm algo para falar, não é importante. Então, como é que a gente também rompe com esse lugar que a universidade produz e que atinge todo mundo? Eu, como uma professora que encontro muitos alunos no primeiro semestre, muitas vezes é uma grande alegria reencontrar as pessoas mais à frente, mas em certos momentos eu vejo como a universidade é perversa, porque um aluno, uma aluna, uma alune que chega curioso, curiosa, querendo saber das coisas, dali a pouco está assim, paralisado ou paralisada, porque acha que não sabe mais nada. Então, como é que a gente rompe com essa lógica acadêmica que quer, ainda que às vezes o discurso seja outro, impor uma forma de interpretar, de pensar o mundo e dizer para as outras pessoas que elas não sabem? Falar sobre a juventude, com a juventude, nos obriga a sair desse lugar da tradição. Nos obriga a encontrar. E se a gente está pensando juventude numa perspectiva da diversidade, inclusive, é imprescindível. Então, eu acho que é o grande desafio. A gente está um pouco adiantado das horas. Eu acho que não tem ninguém com a mão levantada. Gente, eu estou aprendendo a controlar isso aqui. E, infelizmente, a gente vai precisar terminar. Eu tenho uma outra mesa daqui a pouco. Essas coisas que a gente fica combinando com as pessoas, várias coisas ao mesmo tempo. Mas o debate está muito legal. Muito legal, muito legal. E esse debate é só 10% do que eu tinha pensado. Esse aí é meu mal de professora. Quem já conviveu comigo, professora, já sabe disso. Porque a ideia é a gente também discutir os conceitos, né? E chegar a um debate. A ideia era separar vocês nos pequenos grupos para discutir o que é raça, o que vocês entendem por raça, gênero, sexualidade. Depois a gente juntaria aqui nesse grupão para ouvir as diferenças de perspectivas e chegar a alguns consensos e diálogos sobre isso. A gente não conseguiu fazer, mas a gente ficou na juventude, que eu acho que é uma coisa necessária, inclusive, para a gente pensar. Diga. Só um ponto mesmo, é que a gente pode continuar esse nosso debate no próprio fórum, um espaço de troca que foi criado. Inclusive, algumas pessoas no chat estavam comentando que não estava sabendo do fórum, estava com dificuldade de acesso, mas só para reiterar, o fórum está disponível, gente. Qualquer dificuldade de acesso, entre em contato com algum dos componentes que está ajudando aqui na própria disciplina, que a gente consegue monitorar, contribuir, ajudar vocês de algum modo a encontrar o fórum. Mas a ideia é essa mesmo, como um espaço de troca para lançar questões e dar prosseguimento aos debates que a gente faz aqui, que não dá para a gente concluir ou para aprofundar da maneira que gostaríamos. Exatamente. Aproveitando o Robert falando, oi gente, boa tarde. Eu também faço parte da equipe que está junto organizando o ciclo e falando também dessa importância do fórum. É muito importante que todos nós façamos uma interação no fórum, porque ali, além de ser um espaço de troca, de debate e tudo mais, é um meio da gente estar dando prosseguimento ao nosso processo de como é o nome? De meio que avaliação, assim por dizer. Porque a gente não vai ter uma avaliação, tipo, vai fazer uma prova, vai valer 10. Mas a gente vai ter a nossa interação no fórum que vai estar contando. Então, é muito importante que vocês façam essa interação para que a gente possa ter um encaminhamento de como que está sendo esse processo avaliativo. Era isso. Ótimo.
Gente, vocês vejam que se fosse aluna dessa turma, eu ia ficar com medo, porque eles são professores e professoras super engajados, ficam aí, então, ouçam essas vozes mais do que a minha. Vão lá no fórum, participem, então essa é a ideia. Eu comecei falando disso, cortei um pouquinho, vou falar muito rapidamente. A proposta do ciclo formativo é uma proposta de agregar, de pensar nessa perspectiva da extensão. Em geral, as atividades de extensão, elas não incorporam uma perspectiva de avaliação, mas por conta de uma configuração do semestre suplementar, este semestre a UFBA optou por um modelo de semestre suplementar, e muitas estudantes e alunas e alunos ficaram sem conseguir espaço porque não conseguiram matrícula nas disciplinas. É um grande problema que a gente ainda está tentando resolver, mas para colaborar, né, na tentativa de colaborar com isso, esse ciclo, ele ganhou esse aspecto de ser uma atividade de formação com 75 horas. Nós teremos os encontros que perfazem um percentual dessas horas, mas as atividades no Moodle, elas são imprescindíveis para completar as 75 horas. Isso quer dizer que está todo mundo convidado de forma... fiquem certos disso, mas se vocês não cumprirem as atividades propostas no Moodle, vocês não vão completar a carga horária. E não vão poder receber o certificado, que é o certificado de 75 horas. Essa carga horária, ela compreende 3 perspectivas de atividades. Uma é o fórum. Serão 3 fóruns ao longo do período. Eles não vão ser abertos ao mesmo tempo. Primeiro, a gente tem a experiência de discutir, debater, interagir em um fórum, depois no segundo e depois no terceiro. Também, a cada semana, a proposta é que vocês, após a semana, escrevam uma entrada num diário de bordo, falando sobre experiências que vocês tiveram, sobre a leitura do texto e como é que isso se reflete no debate que foi feito. A ideia é essa, que vocês produzam esse diário que pode ter formas diversas. Vocês podem trazer um poema que vocês escreveram, e eu sei que tem muita gente que escreve poema, eu já recebi vários poemas como professora. Ou um poema que vocês se lembraram, um vídeo, algo que vocês queiram compartilhar, e, obviamente, escrever um texto sobre essa experiência da semana, os debates que a gente teve. O que é que despertou em vocês, as inspirações, as possibilidades para quem está fazendo trabalho sobre o assunto, como é que vocês conseguiram desenvolver o trabalho de vocês, essa é a ideia. E a gente vai ter uma outra, ao final disso, o conjunto das entradas dos diários vai produzir um memorial, que é um documento que vai reunir tudo. Nós tivemos um debate lá no grupo se a gente faria o recolhimento dos diários ao final, ou se vocês preferem que a gente abra no Moodle, em diferentes momentos, 3 ou 4 momentos ao longo desse período, um espaço para vocês postarem as entradas do diário até aquele momento. Isso depende muito de como as pessoas lidam. Tem gente que lida com pressão e diz, se eu não for pressionado, não vou produzir, ainda que eu tenha gostado, que eu tenha curtido. Então, eu vou abrir aqui um diálogo mais generalizado, mas em algum momento vou ter uma decisão executiva. Vou dizer, vai ser assim, mas eu queria ouvir vocês primeiro um pouquinho. Olha, já 2 pessoas dizendo que preferem a pressão. Ai, Rafaela já veio fazer 2-1. Rafaela quer entregar no final. A Adrísia já quer semanalmente, tá vendo? A Adrísia tá assim, total empenho. Vai levar seu carregador não? O negócio tá todo carregado? Prefira no final, as pessoas estão com preferências diversas. Mas, assim, é importante pensar. A gente precisa padronizar. É ruim, e é muito ruim para padronizar o processo educativo, porque cada pessoa tem um tempo. Só que a gente precisa chegar num consenso. Não vai funcionar para todo mundo, mas funciona para alguns.
E aí, um detalhe, o diário não é para vocês editarem, ele não é um diário para vocês editarem na internet online. A não ser que vocês façam download e subam ele no próprio Google Drive de vocês. Ele é para fazer download, ele só serve para isso. E, teoricamente, todo mundo que tem PowerPoint ou as versões similares instaladas consegue editar, porque ele é um arquivo de PowerPoint. A gente tentou usar o arquivo que fosse mais disseminado, mais comum. Isso quer dizer que vocês são obrigados a usar aquele modelo? Não. Se vocês manjarem de design gráfico, podem fazer do jeito que vocês quiserem. Mas é um modelo que tem para vocês. Aí a Morgana quer saber onde posta. A gente está discutindo isso aqui agora, Morgana. Se não funciona, numa perspectiva de avaliação muito bem, se eu deixar vocês com diferentes possibilidades. Eu abri lá a postagem semanal, depois abri de 4 em 4 semanas, depois uma outra ao final, porque isso gera muita confusão. É bom padronizar nesse sentido. É uma limitação nossa e é ruim para perspectiva de aprendizagem, porque a aprendizagem sempre tem que levar em consideração as múltiplas possibilidades. Mas a gente está limitado, constrangido, inclusive pela demanda de atividades que a gente está tendo aqui nesse semestre. As postagens não são visíveis para todas as pessoas. A ideia é que cada pessoa poste o seu próprio diário num espaço que só quem tem acesso é quem está com a função de administrador do espaço do Moodle. As pessoas não vão ver. Ainda que a gente possa pensar no momento de compartilhar os diários, mas é individual. Olha, ganhou até o momento final, está decretado. Renata, a ideia é que fosse processual, mas não semanal. Processual, assim, de 3 em 3 semanas. E aí, ao final, vocês mesmos vão produzir o memorial. Vocês vão pegar. Agora, o que eu não quero, que me dá muita dor, é ver que alguém acompanhou todo o processo, mas porque não foi pressionado, não produziu, e aí, no final, não consegue entregar. A ideia de entregar no processo ajuda isso mesmo, porque a gente está cheio de demanda, cheio de atividade, então se eu preciso entregar em tal data, eu vou correr para fazer isso, e ao final eu estou mais tranquila, eu não tenho 10 entradas de diário para produzir em 2 dias, e aí eu digo, vou desistir, vou jogar a toalha, foi legal, mas não vou conseguir entregar. Tem a opção de postar no próprio Moodle, ela é problemática, especialmente nesse modelo do Moodle que a gente está usando, porque nesse modelo do Moodle tem um problema crônico, também tem no novo, mas eles ajudaram um pouquinho, que é, se você começa a escrever e demora muito, quando você vai fazer a postagem, você perde tudo. Mesmo que eu chegue para vocês e diga 30 vezes, não escrevam primeiro no Word, depois copiem e colem, tem sempre alguém que esquece na hora e aí me escreve desesperado. Professora, eu perdi tudo, e agora? O que eu faço da minha vida? Só chorar, porque de fato o Moodle atualiza, você acha que ele está conectado, mas não está. O novo resolveu um pouquinho, porque ele pelo menos manda um aviso para você. O antigo não manda nada, você está lá e de repente perdeu tudo. Olha, eu vou pensar um pouquinho a partir do que vocês deram de sugestão e aí a gente decide. Tem algumas sugestões bacanas aqui. Mas é isso. Então, nesse caráter aí mais formal das atividades. Tem perguntas? Alguém tem questões para fazer? Semana que vem a gente vai receber uma pesquisadora fenomenal. O nome dela é Sônia Beatriz dos Santos. É professora da UERJ, antropóloga, estudiosa de diferentes temas e vai vir falar conosco sobre pesquisas que ela desenvolve sobre famílias negras. E aí a gente consegue pensar de forma complexa, a gente pensou
juventude, nós falamos sobre homem negro, sobre masculinidade negra, da perspectiva das feministas, do pensamento feminista negro, e ela vai trazer a família aqui para a gente pensar a partir desse conjunto que também é polifônico, é múltiplo. O que são famílias? E como é que a gente pode pensar sobre famílias negras nesse contexto contemporâneo? Então, é sobre isso que a gente vai falar na semana que vem, com a Sônia. Esse encontro, se der tudo certo, ele vai ser nosso aqui, mas também vai ser transmitido no YouTube. A gente está preparando toda a estrutura para que isso aconteça. E aí a gente consegue contemplar também as pessoas que não conseguiram estar aqui no curso, porque, enfim, teve aquela seleção, infelizmente, e algumas pessoas não puderam, tem outras pessoas que também têm interesse nesses debates, e a gente vai transmitir lá. Mas a gente mantém a nossa sala aqui. Tá bom? Jaqueline pergunta quais são os 3 fóruns. Já tem um fórum aberto, Jaqueline, que eu agora estou sem um calendário, estou sem um cronograma para dizer qual vai ser o dia que ele vai fechar. Mas ele vai fechar daqui a 2 semanas. A ideia é que os fóruns, eles reflitam o conjunto dos encontros que acontecem ao longo dos fóruns. Então, esse fórum, ele vai reunir esse encontro sobre masculinidade, o de hoje, que a gente está discutindo conceitos e focou mais na juventude, e o da semana sobre famílias negras. Então, a provocação do fórum é a construção que se faz na mídia sobre pessoas negras. O meu exemplo é sobre homens negros, mas a ideia é como a mídia reforça certos estereótipos, certas imagens, e as mudanças, as mudanças que vão acontecendo ainda nesse contexto midiático. Então, a provocação para vocês é o que tem mudado e como isso impacta a forma como a juventude negra se pensa e se vê. Então, obviamente, tem um conjunto de estereótipos que são muito negativados, mas há também certos discursos bem positivados que estão sendo construídos mais contemporaneamente. O desafio é a gente entender, esses discursos positivados, eles realmente têm um impacto na juventude negra? Na forma como ela se vê e também como ela é vista? Então, é um pouco desse debate que a gente está fazendo. Depois que esse debate fecha, a gente abre um novo, refletindo também o conjunto dos encontros, a gente vai ter um encontro sobre religiosidade, não vou lembrar. Acho que um sobre hip hop, são 3 encontros e outro sobre cinema. Então, a gente também vai nessa chave de reunir essas perspectivas, eu não sei se é isso, e abrir de novo. A Juliana avisou, o fórum vai fechar dia 19/10. Tá bem? Eu não tenho acompanhado, estou vendo um monte de recado aqui que eu não li, mas é isso. Se alguém quiser abrir o microfone e falar, perguntar, tirar dúvida, pode ser. Senão, a gente vai se despedindo e nos encontramos de novo na próxima semana. Edilza. Diga. Eu fiquei com a dúvida porque a minha internet ficou instável. O diário de bordo vai ser entregue no final ou de forma processual? Foram muitas sugestões, eu estou ainda aqui na dúvida. Ah, certo. A minha perspectiva, entregar ao final é a possibilidade, né, abre a possibilidade de um risco de alguém que acompanhou o processo todo não dar conta, porque não vai fazer processualmente. Encarar como processual é obrigar as pessoas mesmo a escrever ao longo do processo e criar formas de recuperar se a pessoa não conseguiu dar conta e tal. Agora, deixar para o último dia é o grande risco da pessoa dizer não dei conta, e quando a gente joga a toalha, que é assim, não dei conta e não darei. Acabou. Infelizmente, isso acontece. Todo mundo já passou por isso, eu já passei por isso várias vezes. Então, eu pendo ao processual, mas não semanal. Que a gente escolha 3 datas ao longo do processo para as pessoas postarem. Certo, obrigada. Tá certo? Mais questões? Então, a gente vai se despedir.
Gente, foi muito, muito legal estar aqui com vocês. Gostei bastante, aprendi com vocês. Ouvir essa juventude que se vê e que não se vê, que se representa e que não se representa. Descobri que Restart foi um marco dos anos 2000. Como isso aconteceu? Agora eu estou entendendo muito mais coisas da realidade do mundo, depois de descobrir isso. E nos vemos semana que vem. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Pessoal, até. Tchau, galera. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau. 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 Quem é esse bonito dando tchau? Tchau.